Eu sou o Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral aqui do YouTube. E se liga nessa, se você é um estudante do ensino médio, se você é um vestibulando, se você está no ensino superior cursando alguma área da saúde, ou se você é apenas um curioso e fanático por ciência, se inscreve no meu canal, velho, porque aqui você encontra tudo isso. Aulas de biologia para o ensino fundamental, aulas de biologia para o ensino médio, aulas de biologia para o ensino superior e também a divulgação de notícias científicas que rolaram na semana aqui no BioloNews. Então, se inscreve aqui, cara, no meu canal que vale muito a pena. E se você já é da casa, deixa o seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Na aula de hoje, né, que a gente está aí dentro do curso do Biolodúvidas pré-vestibular, nós iremos estudar o sistema digestório. Um sistema que é fácil. Cara, é muito fácil. Se só caísse digestão no vestibular, era bom demais. Entretanto, não cai só digestão, né? Cai outros sistemas. Aqui no meu canal já tem aulas sobre basicamente todos os sistemas. Essas aulas que eu estou postando esse ano são aulas atualizadas. Então, para essa aula de hoje, o diferencial dessa aula de hoje de digestão é que eu reuni para vocês as informações do que mais cai no vestibular. Por isso que eu coloquei aqui no título, ou coloquei na imagem da foto da capa desse vídeo, constando que eu coloquei para você aqui informações do que mais cai no vestibular. Então não espere uma aula de curiosidade sobre digestão ou de uma aula onde eu quero provar para você que eu entendo pra caralho sobre o sistema digestório. Não, é uma aula onde eu reduzi uma coisa de basicamente um mês estudando digestão para aquilo que você tem que saber para gabaritar uma prova de vestibular. Então eu convido você a assistir essa aula para você entender o que é que mais cai sobre o sistema digestório. Então pega a tua caneta, pega o teu lápis e bora entender essa bagaça agora. Então beleza, vai logo aí começando anotando a função do sistema digestório, que isso adora cair em prova. Então a função é retirar os nutrientes indesejáveis dos alimentos ingeridos para a manutenção do organismo. Pronto, manutenção e desenvolvimento do organismo. Então, tudo que você come, tudo que você se alimenta, o sistema digestório é aquele que vai quebrar e vai retirar as substâncias indispensáveis para a sua manutenção. Então, carboidrato, lipídio, proteína, vitaminas, enfim, nucleotídeos, ácidos nucleicos no caso, tudo isso aí vai ser pegado dos alimentos quando você come. E esses compostos passam por um tratamento químico, um tratamento físico, até que eles possam ser assimilados ou absorvidos pelo seu corpo. Então, graças ao sistema digestório, é que podemos quebrar os alimentos e retirar aquele ou aquela substância desejável e indispensável para o desenvolvimento do seu corpo. E aqui está o famosíssimo sistema digestório formado por estruturas que você já conhece ou já ouviu falar, como boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e o reto. Esse lance aqui que eu coloquei é o trajeto da digestão. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e o intestino grosso. E também o reto, né? O lugar pelo qual vai sair o que não foi necessário ser absorvido pelo seu corpo. E existem também as glândulas anexas, que são glândulas que auxiliam no processo digestório. O alimento não passa por dentro dela, mas elas são de fundamental importância para a produção de substâncias que irão auxiliar no tratamento químico dos alimentos, digamos assim, que eu vou estar informando o que é um tratamento químico. E aqui eu também não coloquei aqui o nome, mas também coloquei glândulas salivares que também vão ser bem importantes, assim como o pâncreas e o fígado. Eu vou estar também comentando aqui essas glândulas que são muito importantes, como eu falei agora há pouco, para a questão
da produção de compostos que vão ser necessários para o tratamento químico dos alimentos. Então, perguntinha de vestibular logo de cara. Marque a opção ou cite a opção que corresponde ao trajeto que o alimento faz. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e o intestino grosso e o reto, beleza? Ok, vamos lá. Uma coisa que eu queria que você soubesse, que também gosta de cair em prova, é a diferença de digestão mecânica e digestão, a diferença entre digestão mecânica e química, que basicamente elas estão ligadas diretamente à ação de enzimas, tá ligado? Porque a digestão química, ela vai ser a base de enzimas, e a digestão mecânica, não, ela vai ser a base de movimentos e de mastigações. Então, olha só, a digestão mecânica é a quebra física dos alimentos, através da mastigação e dos movimentos peristálticos. O movimento peristáltico é o nome que eu dou ao movimento de um músculo liso, eu chamo movimento peristáltico. Esse movimento peristáltico ele não é algo que existe só na digestão, não, viu? O movimento peristáltico é o nome do movimento que nós damos aos movimentos da musculatura lisa, ok? E a digestão química, que é a transformação das moléculas mais complexas em moléculas mais simples através da ação do suco digestivo, de sucos digestivos que contêm enzimas. Então, tanto a saliva, tanto o suco gástrico, tanto o suco pancreático, suco entérico, esses sucos que vão estar presentes na digestão, eles vão ser todos à base de enzimas que irão auxiliar no processo digestório. Então, cara, anote isso. Digestão mecânica não tem a ação de enzimas, digestão química tem a ação de enzimas. É isso que você tem que saber para você não vacilar na hora da prova. Então, aqui estão os exemplos. Digestão mecânica, língua, dentes, movimentos peristálticos, e a digestão química, sucos digestivos. Beleza? Ok. Uma coisa que eu quero que você entenda, para poder entender digestão, é entender como as enzimas elas agem. Mas tem gente que não sabe o que é enzima, que quem assistiu uma aula de bioquímica consegue aprender melhor o sistema digestório porque já sabe como uma enzima atua. Lembre, grande parte da digestão é um tratamento químico e para entender esse tratamento químico a gente tem que entender a ação das enzimas. Então, um momento revisada para quem não lembra o que é uma enzima. Enzimas são substâncias orgânicas, geralmente proteínas, que catalisam reações biológicas pouco espontâneas e muito lentas. Então, as enzimas elas aceleram reações químicas. A digestão poderia acontecer sem as enzimas? Até que poderia, mas iria demorar muito tempo. As enzimas elas auxiliam acelerando a quebra de moléculas mais complexas para moléculas menos complexas. Então aqui eu voltei. Enzimas que vai digerir proteína, enzima que vai digerir lipídio, enzima que vai digerir glicídio, que no caso são carboidratos. E aqui eu tenho exemplos, ó. Eu tenho protease, eu tenho peptidase, lipase, amilase e maltase, que são aí alguns exemplos de enzimas que digerem moléculas orgânicas. Lipases, lipídios, proteases, peptidases, proteínas, amilase, maltase, são exemplos aí de enzimas que vão digerir carboidratos, né, na condição de glicídios. Patrick, todas as enzimas terminam com ase, né? A gente aprende isso assim, mas não é uma nomenclatura universal, não. Tem enzimas que não terminam com ase, certo? E aqui eu tenho, ó, o amido é digerido pela amilase, aí vira maltose, maltose é digerido por maltase, vira glicose. Aí eu tenho aqui proteína, protease, vira peptídeos. Os peptídeos vão sofrer digestão através dos peptidases e vão se tornar aminoácidos. Os lipídios vão ser digeridos por lipases, vai virar glicerol e ácido graxo. A glicose, o aminoácido, o glicerol e o ácido graxo são de fato as moléculas que vão ser absorvidas lá no intestino delgado, que daqui a pouco eu vou colocar. Então imagine que você come uma grande molécula e através da digestão essa grande molécula fica pequenininha,
para poder ser absorvida pelo seu intestino delgado, beleza? Então vamos aqui, a boca. A boca é um órgão de trituração, a boca que tem dentes, a boca que tem língua. Mas, cara, eu vou direto ao ponto, tá ligado? A boca tem saliva e a saliva tem uma ação química. Eu tenho que entender o que é que acontece aqui na boca. Então, na boca, pessoal, ocorre o início da digestão química. E, infelizmente, um composto é iniciado a ser digerido, como no caso o amido. Então a boca, com a presença da saliva, a saliva que vai ter água, mas vai ter muitas enzimas, a saliva vai ter uma enzima que vai digerir o amido, ou seja, vai ter a amilase salivar, que vai transformar o amido em maltose. Na boca não vai ter maltase, na boca vai ter amilase. Então imagine que, caso pergunte para você em uma prova de vestibular, qual é o nome do primeiro composto a ser digerido? Marque lá amido com a ação da enzima amilase, amilase salivar, também conhecido como pitialina, mas amilase é o nome mais comum que está vindo em provas. Então, a ação química que ocorre na boca ocorre por meio da amilase. Ah, Patrick, você não vai falar dos dentes, da língua? Geralmente isso não cai, porque tem outras coisas dentro do sistema digestório que são mais interessantes para se cobrar em uma prova de vestibular. Mas se é um caso, pergunte qual é o órgão que faz com que você consiga sentir o sabor das coisas. O sabor está atribuído tanto ao sistema respiratório como também ao sistema digestório, ao que compete à língua. A língua vai ter os botões gustativos, que vai fazer com que você sinta o sabor das coisas. E você vai ter 3 glândulas salivares, sudoríparas não, sudoríparas é suor, salivares. Vai ter as parótidas, as sublinguais e as submaxilares. E elas produzem aí, em média 1,5 litro de saliva por dia. Beleza? A mastigação. Ela é voluntária ou involuntária? Ela é voluntária. Então, caso pergunte para você, a mastigação, não sei o que, cara, marca que é voluntária. Mas assim, indo direto ao ponto. O que mais cai é perguntando qual é o nome do composto que é digerido dentro da boca. Então, marca que é o amido. Acontece a absorção disso na boca? Não, na boca só acontece a quebra disso, tá ligado? E o Patrick, os outros, lipídio, a proteína? Não, eles passaram por um tratamento físico. Um tratamento físico para poder daqui a pouco passar aí por um tratamento químico à base de enzimas. Beleza? Então eu vou ter a faringe, que vai estar levando o bolo alimentar lá da boca até o esôfago. E eu vou ter o esôfago, que por meio de movimentos peristálticos leva o alimento até o estômago. É interessante comentar que não acontece tratamento químico com os alimentos nem na faringe e nem no esôfago. Não existem enzimas nesses órgãos, nessas estruturas. Então imagine que da boca, a digestão vai continuar lá no estômago. Então, bora para o estômago. Lembrando, se caso te pergunte, nome do movimento peristáltico, tudo bem? Beleza, chegamos aqui no estômago. O estômago é um órgão extremamente ácido. Ele é marcado pela acidez que lá possui, tá ligado? Só que tem um pequeno detalhe que eu vou comentar daqui a pouquinho. Então tá aí o estômago e o alimento ele vai cair no estômago. O bolo alimentar vem através do movimento peristáltico, aqui ó, pá, e cai no estômago. Qual o nome do suco que vai atuar, né, nesse órgão? O suco gástrico, que é um suco à base de ácido clorídrico e enzimas. Essas enzimas aqui são enzimas muito conhecidas que fazem a digestão de proteínas. É a famosíssima pepsina, que digere a proteína transformando ela em peptídeos. Então, nome da enzima que promove aí a digestão de proteínas no estômago. É uma protease que eu chamo de pepsina. Patricão, então, na boca amilase, no estômago, engasguei aqui. Na boca amilase, no estômago protease. Exatamente.
Patrick, o suco gástrico, ele também vai ajudar em quê? Cara, ele vai ajudar a diluir grande parte do alimento. O pH desse suco, ele é muito baixo. E quanto menor o pH, maior é a acidez. Então ele vai transformar todo aquele bolo alimentar em uma estrutura que eu chamo de quimo. Então pode ser que pergunte no vestibular, qual órgão forma o quimo? Você marca que é o estômago. Então imagine que todo aquele seu alimento que você comeu sólido, ele vai virar tipo um líquido, tá ligado? Um quimo. Quimo é um líquido que é formado lá no seu estômago. O alimento se torna isso. E um composto que é digerido são as proteínas à base de proteases. A pergunta é, Patricão, sempre o estômago vai ter o suco gástrico? E a resposta é não. Existem aí diversos fatores hormonais que auxiliam na produção do suco gástrico, como por exemplo o hormônio gastrina, que só é ativado quando você está se alimentando. O hormônio gastrina é ativado para poder produzir o suco gástrico. Beleza? Então existem hormônios que auxiliam também na digestão. O hormônio gastrina é um deles. Outra coisa, a cárdia e o piloro, quando está acontecendo a digestão aqui, elas se fecham para justamente impossibilitar que a acidez do estômago ela acabe aí, sei lá, causando uma lesão no seu corpo. Então a cárdia e o piloro, que são as duas tampinhas, elas se fecham. Então no estômago ocorre todo esse tratamento aí à base do ácido clorídrico. Patrick, como é que aí é tão ácido e mesmo assim as paredes do estômago elas não se dissolvem? Cara, elas se dissolvem sim. Por isso que essas paredes do estômago elas são hiper mega renovadas. É muita mitose acontecendo para poder a paredinha sempre estar lá intacta, beleza? Existem bactérias como a Helicobacter pylori que pode aí infeccionar o seu estômago, sobreviver nesse pH ácido e lhe provocar várias lesões. Então, na boca aconteceu digestão de carboidrato, na condição da enzima amilase, e no estômago aconteceu digestão de proteína, na condição de protease, uma pepsina. Tudo bem? Intestino delgado vai ser o órgão ao qual grande parte da digestão acontece. Por mais que o alimento não tivesse passado nem pela boca e nem pelo estômago, o intestino delgado lá tem a ação de várias enzimas que podem promover a digestão de tudo. E o alimento ele entra na condição de quimo, lá no intestino delgado, e sai na condição de quilo. Então, quando vai para o intestino grosso, já vai na condição do que eu chamo de quilo. E esse órgão aí, pessoal, esse intestino delgado, ele é grandão, tá ligado? Tem vários metros. E sem contar que ele é tão grande que ele vai ter partes, o duodeno, o jejuno e o íleo. Só que grande parte da digestão acontece na primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. O duodeno, que é a primeira parte, lá basicamente acontece a ação dos dois principais sucos da digestão depois do suco gástrico, que é o suco biliar e o suco pancreático, que são produzidos por glândulas anexas e vão lá atuar lá no intestino. Então aqui eu tenho o fígado, que produz o suco biliar. Esse suco biliar, ele é armazenado na vesícula biliar e quando o alimento se encontra aqui, ó, pá, esse suco biliar vem, olha aqui o canuzinho, que coisa bonitinha, vem e atua aqui. Do mesmo modo, o pâncreas, que é uma glândula mista, onde além de produzir hormônios como a insulina e o glucagon, também produz o suco pancreático, que vem atuar aqui dentro. Patrick, o alimento ele vem extremamente ácido. Isso aí não danificaria lá o intestino delgado? Danificaria. Só que o pâncreas, além de produzir enzimas fundamentais para a digestão, como proteases, lipases e por aí vai, o pâncreas também produz bicarbonato. E a secreção de bicarbonato faz com que a acidez ela acabe diminuindo. O pH ele acaba
aumentando e a acidez diminuindo. Então, graças ao bicarbonato feito lá pelo pâncreas, é que podemos aí ter uma digestão bem básica ao que compete intestino, beleza? Existe aqui, pessoal, uma diversidade de enzimas que auxiliam no processo digestório desse órgão. Se eu estivesse aqui falando de uma análise de ensino superior, velho, eu ia falar aqui de enzimas que estão inativadas, que acabam sendo ativadas para poder fazer a digestão, como a quimiotripsina, a tripsina, que é o quimiotripsinogênio, tripsinogênio, que são enzimas lá do pâncreas, que são ativados também para poder atuar lá no intestino delgado. Esses paranauês não estão caindo muito hoje em dia, esses nomes complexos de enzimas não está sendo uma habilidade e competência fundamental. O fundamento aqui é você entender que existem sucos que auxiliam na digestão. Então, perguntou para você, qual o nome dos 3 sucos que atuam, não é que são produzidos, mas que atuam no intestino delgado? 2. O suco pancreático, que vem do pâncreas, e o suco biliar, que vem da bile, mas foi produzido pelo fígado. Então aqui tem, suco pancreático e suco intestinal. O suco intestinal é um suco feito, ou também chamado de suco entérico, é um suco feito pelo próprio intestino delgado. Já na porção aí de jejum e íleo, entendeu? Então aqui eu tenho enzimas como a amilase, a protease e a lipase, que também farão aí a digestão de tudo que chegou aí de nutriente no quimo. Patrick, que negócio fácil. Se eu estivesse dando uma aula explicando a questão de ativação da enzima e tudo mais, isso não cai mais em prova, meu bem. Não cai. O que cai em prova é isso que eu estou falando para você aqui agora. Confia aqui no papai. Então, glândulas anexas, fígado, pâncreas, bile, acabam aí auxiliando na secreção de sucos que vão ser fundamentais para a digestão. Uma coisa interessante que acontece no intestino delgado é a absorção de nutrientes, que isso vai acontecer por conta das vilosidades intestinais. Olha, é isso que cai. O que é que tem lá no seu intestino delgado que faz com que ocorra a absorção de nutrientes? As células têm especializações em sua membrana que fazem com que os nutrientes sejam absorvidos e caiam na corrente sanguínea. Então vamos aqui. O intestino delgado, fase final da digestão. No final da digestão do intestino delgado pode-se encontrar-se um conjunto de nutrientes muito simples, como água, minerais, glicose, ácidos, aminoácidos e vitaminas. Note que você não vai absorver um polissacarídeo. Olhe que você não vai absorver um lipídio grandão e muito menos uma proteína. O que você absorve são pequenas moléculas. Grande parte de moléculas não digeridas, como a celulose. A celulose também ajuda pra caramba na digestão, ao que compete a fibras, a auxiliar no processo de eliminação de fezes de um modo mais fibroso, digamos assim. E aqui você vai encontrar esses capilares que vão auxiliar no processo de absorção. Os aminoácidos, monossacarídeos, sais, vitaminas e águas vão ser absorvidos e vão cair na corrente sanguínea, graças aí a essas vilosidades. Então aqui eu tenho as vilosidades intestinais. Uma pessoa que tem uma danificação nas vilosidades intestinais, logo vai ter um comprometimento no processo de absorção de nutrientes. Beleza? E por fim, o intestino grosso, que vai ser rico em bactérias e também bactérias que vão estar produzindo a vitamina K, uma vitamina aí que auxilia no processo para que não ocorra hemorragias. E a vitamina K, que é uma vitamina feita por bactérias. Interessante isso, né? As substâncias não digeridas passam para o intestino grosso, misturados com água. Ocorre a absorção de minerais e grande quantidade de água. Então, a água ela vai ser absorvida no seu intestino grosso. Por isso que as fezes não devem ter uma consistência aquosa, e sim uma consistência sólida, ou pelo menos solidificada. Beleza, pessoal?
Esse aí é o famosíssimo sistema digestório, tá ligado? O povo faz um bicho de 7 cabeças, mas é basicamente isso que você tem que saber, ok? Ok, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E eu fico por aqui. Eu sou Patrick Gomes do canal Biolo Dúvidas.